qualidade. Na bancada com habilidade, osciloscópio a brilhar, multímetro em todo lugar. Equipamento essencial, técnico profissional, sempre prontos pra ação, garantindo precisão. Vamos consertar, tudo calibrar com as ferramentas que a gente vai usar. Win Apex. Neste vídeo vamos conhecer o osciloscópio multímetro da Winapex, né? O 2 em 1 que está virando aí bem comum no mercado, e essa é a versão da Winapex 810B. Quando eu vi ela no site, eu digo, pô, preciso levar isso urgente para os inscritos do canal, porque nós já fizemos alguns testes com alguns equipamentos Winapex e eles se saíram muito melhor do que a média dos equipamentos que a gente testou. Então, tanto multímetro quanto Garra amperímetro foram muito melhores do que o que a gente encontra normalmente no mercado. Eu digo, bom, o Winapex tem uma boa qualidade, será que este equipamento 2 em 1 também tem? Então vamos levar lá para o canal para a gente poder testar, e está aqui ele para a gente fazer um teste. Então ele é um multímetro de 10.000 contagens, CAT 3600 volts com 1000 volts DC, com um detalhe, 20 amperes e ainda escala de miliampere. Realmente, assim, a expectativa acaba ficando bem alta em relação a ele. Obviamente, ele é um True RMS. Quanto ao osciloscópio, nós temos aqui um osciloscópio de 10 MHz com uma taxa de amostragem de 50 MHz. A diferença é pequena para o meu gosto, eu preferia que ele fosse talvez 100, 200, 500 MHz de gigasample, para que a gente pudesse ter uma qualidade melhor. Mas não vamos tomar nenhuma conclusão antes de fazer os testes. Bom, quanto à construção dele, eu gostei muito. Ele segue um desenho padrão aí também desses multímetros mais robustos, com um pezinho de ótima qualidade. Ele tem lanterna. Aqui atrás também ficam os LEDs da carga de bateria, vermelho quando está carregando, verde quando já carregou 100%, e o próprio LED. Ele realmente tem uma construção muito legal, porém ele não tem uma capa de silicone. Isso aqui não é uma capa, isso aqui é o do próprio equipamento. Ele tem a pintura emborrachada, mas não é uma capa de silicone, o que para mim é um ponto negativo. Preferi que fosse uma capa destacável. Mas ela é linda, muito bonita e muito boa de pegar. Só não é uma capa destacável, e olha, ele tem até os engates para segurar as pontas de prova. Na parte superior, entrada para o osciloscópio, porque ele é um osciloscópio com ponta de prova específica que vem junto, uma 10-100. Ele é um equipamento que vai até 400 volts, então vocês não vão ter problema de testar ele na rede com o osciloscópio. E aqui tu tem a carga para poder carregar a bateria dele, um cabo USB-C que também acompanha. E falando do que acompanha ele, então ele acompanha essa casezinha bem comum, nada demais, acolchoadinha, mas bem simples. Aqui a gente tem o termopar, que ele faz medida de temperatura tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Ele tem a ponta de prova do osciloscópio, uma ponta de prova 10-100. Essa aqui é de um padrão de até 20 MHz, então é bem adequada para ele. E ainda tem as pontas de prova, que eu até deixei aqui do lado elas, que são pontas muito bem construídas, mas também tem um porém. Muito bem construídas. Elas têm a ponta grossa, que eu gosto um pouco menos, né? Até fiquei olhando se aqui era uma capinha ou não, mas não é. Ele é inteiriço assim. Então acabou me desagradando um pouquinho. O fio é um fio macio, mas um fio de PVC. Mas um fio macio. Acabamento muito bom. O porém, claro, é a ponta mais grossa, mas lembro, né? Ele é um multímetro de 20 amperes, então o fio dele é bem grosso
A ponta também acaba tendo que ser um pouco mais grossa por isso. Ele é um equipamento CAT3 1000 volts, 20 amperes, também bem adequado à proposta dele. Então, assim, até agora achei um equipamento fantástico. O manual dele vem em 2 línguas, chinês e inglês. É um manual bem completo, realmente bem completo. Vamos ligar ele e dar uma olhada, porque uma das características que chama a atenção é a tela dele, que é uma tela grande, uma tela de 3.2 polegadas. Normalmente as telas são 2.8. Essa aqui é uma tela gráfica de 3.2. Muito rápido para entrar e a qualidade da imagem, apesar das cores eu acho um pouco exagerado, muito colorido para o meu gosto, ele tem uma tela muito clara, mas muito clara, muito nítida, é muito bom. De novo, eu sei que eu tenho as luzes aqui, vou botar aqui para vocês olharem, depois a gente vai ajeitar para a hora de fazer as medições, mas a tela é fantástica. De novo, não gosto muito do excesso de corzinhas, mas ela é fantástica. Vamos falar um pouquinho dele aqui. Então ele tem os botões de troca, liga e desliga, e troca de osciloscópio para multímetro. E aí, claro, os botões de controle. Vamos começar com o multímetro. Vou ligar os cabos, então só aperto aqui. Ele já entra na função alto. Também uma tela bem completa, bonita, uma barra gráfica. Podia ter ali a seleção do que tu está selecionando, mas igual ela está muito boa. Traz ali a temperatura ambiente e o automático. E aí para selecionar, no automático seleciona tudo, mas se eu quiser selecionar manualmente, eu consigo também com a tecla função. Então aqui, por exemplo, tem tensão DC, tensão AC. Vejam a quantidade de dígitos, dígito grande, claro. Eu gosto disso, é uma coisa que seja fácil, que te ajude no trabalho, e não uma coisa muito escura. E essa aqui é muito clara. É realmente já um ponto positivo. Frequência, resistência, escala de diodos ou continuidade na mesma. Aqui nós temos capacitância, temperatura em Celsius, temperaturas em Fahrenheit e voltamos ao automático. Então eu vou fazer a ligação dos cabos e já vamos começar os nossos testes aqui. Então lá, 1 mega perfeito, 10K. 10K perfeito, 100 ohms. Lá, 99.1. Diz que ele mede, ele fica trocando de cor, um pouco colorido demais para o meu gosto, tudo bem. 3.3. Deu 3, perfeito. Será que vai no 0.28? Excelente, né? Como eu digo, a Inapex não nos decepciona nas medições. Já vamos direto para a capacitância. 10 nano. 9,38, muito bom. 1.5. 1.488. Esse 1.5 ele é bem preciso, acho que foi muito bem na medição também. Eu sei que vocês estão vendo aí na tela, a tela às vezes engana um pouco, mas a qualidade da tela é realmente surpreendente. Vamos ao de 100. Um pouquinho lenta a medição de capacitância, mas muito boa, né? E agora vamos ao 3.2. .176, um pouquinho abaixo do que normalmente dá, mas na minha opinião muito bom. Vamos aos diodos. Tá aqui, ali a queda, 0,56, 0,52, perfeito. Vamos agora tentar o LED 1.7. Tá lá, perfeito. E será que vai no 2.5? 2.5 também, excelente a medição. Muito bom, né? Muito bom. Vamos aproveitar que nós estamos nessa escala e já vamos ver a continuidade.
além de instantâneo, ainda liga a luzinha e dá o bip. Muito bom. Instantâneo. Dos melhores que eu já vi que tem esse recurso. Muito bom mesmo. Vamos já pro AC. $223, né? Aqui 222, aqui normalmente dá, mas a tensão AC a gente nunca sabe, ela sempre tem uma pequena variaçãozinha. Mas está perfeito. E olha que legal em cima, frequência. Já traz junto a frequência. Então estamos em tensão DC. Vou começar com 5 volts. Tá lá, 5 volts, 5004 na terceira decimal. Lembrando também, de novo, que nós estamos aqui com a nossa fonte AFR, a FA3005P, que eu não me canso de falar bem dela. Vamos a 12 volts. 12 volts. Olha que perfeito, 19. 19 volts, deu 0,1, mas 100%, maravilhoso. Bom, não podemos deixar agora de ir para as escalas baixas, né? Vamos começar com 500 milivolts. 500 milivolts, tá? Perfeito. Vamos para 200 a quente. 200 milivolts também, perfeito. Bom, vamos agora baixar para 50. Tá lá, 50 milivolts, 49, tá perfeito também. Eu ia fazer isso, mas vou baixar para 20. Tá lá, 20 milivolts. Muito bom, né? Muito bom. Então acho que tensão, mesmo em pequenas tensões, né, como 20 milivolts, ele marca muito bem. Vamos agora às medições de corrente. E aí meu primeiro teste sempre, né? Se eu mudar o plug, ele já vai mudar automático? Estou com a expectativa que sim. Minha expectativa foi furada. Não mudou automático. Bom, vamos ter que ir na seleção. Nesse caso eu não seleciono aqui, né? Olhando agora aqui, eu seleciono aqui. Aí eu entro em corrente DC, miliamperes em amperes e depois miliamperes em amperes para AC, tudo através do botão da direita aqui. Então eu vou fazer uma saída aí de 5 volts e vou começar com 4 amperes. Tá? 4 amperes. E a escala dele é bem legal lá em cima, né? Funciona bem direitinho. Vamos baixar para 2. 2 amperes. Também, muito bem. Um pouquinho acima, mas tranquilo. E vamos agora para 500 miliamperes. Mantendo a escala em ampere. 500 miliamperes. Foi muito bem. Imagino que ele vá abaixo de 600, poder medir na escala de miliamperes também, uma vez que o fusível de miliamperes dele é de 600 miliamperes. Então, desligar a carga, vou desligar a saída aqui e vou mudar para miliamperes. Então, estou em miliamperes DC, vou ativar 5 volts e 500 miliamperes. 500 miliamperes. Perfeito, vamos para 200, a quente mesmo. 200 miliamperes também foi muito bem. Vamos agora para 20. A gente vou para 50, né? Vamos para 50 primeiro. 50 miliamperes, está dando 45 e está dando 44 na fonte. Está muito próximo. E por fim para 20. Normalmente dá 13, 14, né? Olha, 13, 14. Perfeito, tá? Medição excelente. Na fonte está dando 13. Muito bom. Acho que as medições também foram excelentes.
Por último, vamos dar uma olhada na frequência, que é uma medição que normalmente eu até nem faço quando a gente tem bastante outras medições. Porém, como a gente já teve um problema de frequência no último multímetro que nós testamos, eu vou testar aqui também. Entretanto, eu ainda acredito que por ser um osciloscópio, na hora que eu for fazer um teste de frequência, eu não vou usar a escala do multímetro, eu vou usar a escala do osciloscópio. Um detalhe só para vocês saberem, sempre que eu testo frequência, eu acabo testando em onda senoidal. Talvez o ideal fosse testar em onda quadrada, né? Eu teria mais exatidão. Mas eu acho que a onda senoidal, como por ser o mais comum de se usar, eu acabo preferindo usar a onda senoidal. Então eu estou aqui em 1 kHz, ele vai até 10 MHz. Vou ativar o canal 2. 1 kHz. Exato. Vamos aí a... Ele vai a 10 MHz, vamos lá a 2 MHz. Mudança bem brusca, mas olha lá, 2 MHz. Eu estou impressionado com essa tela. A tela é absurdamente nítida. Absurdamente clara e absurdamente nítida. Estou bem feliz com ela. Vamos para 5 MHz. Também está aí, 9.9. 9.9 MHz. Perfeito. Vamos para as frequências baixas, né? Vou voltar aqui para 1 kHz. E aí a gente pode ir para talvez 60 Hz. Tá lá, 60 Hz. É muito boa a medição dele, realmente. E como eu estava falando, né? A tela é muito nítida. Vamos para 20, acho que é 25 mínimo, mas vamos para 20 Hz. Tá lá, 20 Hz e vou para 5 Hz. 5 Hz. Excelente, né? Cara, assim, como multímetro não decepcionou. Acho que ele conseguiu trazer uma excelente medição. Lembra, resistores 0,28 conseguindo medir. Capacitância foi muito bem, ou seja, até agora perfeito. Mas a minha ansiedade é com o osciloscópio. Então vamos dar aquela arrumada, vamos trocar os cabos e já vamos testar o osciloscópio dele. Se o pessoal me perguntar aí, tem NCV? Não tem. Linha viva? Também não. Mas ele tem lanterninha. Não é muito forte não, tá? Uma lanterninha bem mais ou menos. Então vamos fazer aí o nosso teste. Vou começar o básico, só para a gente fazer conhecer ele um pouco. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para a gente ver melhor. Então nós vamos fazer um teste ali, começar com a frequência de 1 kHz, 5 VPP, que é o que eu uso padrão para a gente ver como é que estão as medições dele. Ativei ele, tá? De uma forma básica, está dando 2.4 volts de VP, não de VPP, de VP, e de VPP 485, está um pouquinho abaixo do que deveria ser. A frequência está zerada, e aí eu vou apertar o alto para ver se ele consegue se regenerar. E está lá a nossa linha. Continua com um VP 2.4, com um VPP 2.85, a frequência 1 kHz. Como ele vai a 10 MHz, vamos dar uma mexida. Mas antes eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Nesses botões laterais, eu estou ajustando a minha escala de tempo. Nos botões para cima e para baixo, eu estou ajustando a minha escala de amplitude, né? A tensão de cada uma das divisões. Então está em 1 volt, 2 volts, 5 volts, 500 milivolts. Uma das coisas que eu achei bem legal nele é que mesmo se eu faça esse corte na onda, as medições de VP e de VP continuam certas, apesar da VPP ter cortado. Fui elogiar, mas agora eu vi que a VPP acaba cortando. Ó, ele acaba usando, parece que ele usa a tela, né? Então ele trunca lá.
e aí ele erra as medidas. Então aquilo aqui seria um elogio, não. Volta a ser como é as medições normais que a gente tem. Não faz uma medição real, ele faz a medição baseado no que cabe na tela, até porque internamente provavelmente ele limite essa tensão para que não tenha nenhum tipo de queimar nenhum componente. Só que ele traz a medição errada se por acaso ela não está mostrando toda na tela. Isso é padrão de todos esses osciloscópios portáteis, só tomar esse cuidado sempre. Para mudar a escala, então vocês apertam Select e vocês vão mudando. Então agora eu estou com azul no trigger, então se eu andar eu estou mexendo no trigger. Se eu apertar Select novo, eu vou para acoplamento DC ou AC, ou o modo de trigger normal, automático ou single. Estou com ele para baixo e estou em Run. Então apertando OK, eu dou um Stop. Aperto de novo, eu estou em Run. Então sempre no Select eu vou migrando. Agora eu estou na área de Zoom. E um novo Select eu volto para cá. Apertando o Select e segurando um pouquinho, a gente entra nas configurações. Então, como é que eu quero configurar? O rolamento, off ou on, o cursor off ou on, então posso ativar os cursores. Se a minha ponta é 1x ou 10x. E o trigger, se é para cima ou para baixo. E aí eu tenho todos os parâmetros. O que eu quero mostrar na tela? Então ele está mostrando ali algumas coisas, né, que são aquelas que aparecem na linha de baixo. E aí, se eu for para baixo, eu vou setando cada uma delas. Então, por exemplo, eu não quero o max. Então, venho aqui, dou um OK, desligo o max. Também não quero o mínimo. Opa. Também não quero o mínimo. A média eu quero, o VPP eu quero. O VP não quero. Não, o VP eu quero também. O RMS eu quero. Deixa eu tirar o VP. Confunde RMS. E aqui ele vai explicando o que é essa medição. E é isso que eu quero. Deixei mais limpo um pouco. Só tem 4 medições. O System. Então, se o background eu quero uma linha, se eu quero uma escala, se eu quero normal, inglês ou chinês. A iluminação. Veja, nem estou na iluminação máxima. Deixa eu até mudar isso. Ele pode ficar mais claro ainda. Opa. Gostei disso. Auto Standby. Vou dar em off. Estava 15, ele estava gravando aqui, ele desligou. E por último, a opção de fazer a calibração das pontas de prova. E tá aí. E tá aí o nosso osciloscópio. Vamos começar agora a fazer uns testes um pouquinho mais fortes, digamos assim. Então eu estou agora com uma frequência de 1 kHz, vou com uma frequência de 500 kHz. Se perdeu. Estou lá. Frequência 500 kHz, perfeito. VPP 4.91, RMS 1.73. Está um pouquinho abaixo, ainda assim como ele estava no outro. Um pouquinho abaixo só, mas não estou gostando muito que a onda está vibrando um pouquinho mais do que eu gostaria de estar enxergando. Mas é bem aceitável. Vou passar para megahertz. Vou para 3 megahertz. 3 megahertz, vou dar um alto. Estou em 3 MHz, frequência 3 MHz, perfeito. RMS 1.72, está quase ali. VPP 4.89, também muito bom, assim. Pequena ali, a tensão média deveria ser 0, né? Já que eu estou com uma onda senoidal simétrica para ambas as direções. Deveria ser 0, mas está lá no 0, 30 mV, né, de diferença. Em 3 MHz, olha, bem aceitável, tá? Como ele tem uma taxa de amostragem de 50 MHz, até 5 MHz ele deve ir bem. Então eu vou para 5 MHz. 5 MHz, está medido perfeito, está lá 4.85, RMS 1.7 volts. Então agora eu estou exatamente a 10% da taxa de amostragem dele, que é de 50 MHz. Então eu vou para 10.
Muitas pessoas defendem que a taxa de amostragem ideal é 5. Ideal não, a máxima seria em 5 vezes. Eu já vi que quando é 5 vezes ele sofre um pouquinho. Então eu sempre tento usar no máximo a 10%, né? Eu tendo uma taxa de amostragem 10 vezes maior do que a frequência que eu estou medindo. Vamos então para os 10 MHz. 10 MHz, vou apertar um alto. Cara, tá bem, hein? Bem. Ficou um pouquinho abaixo a frequência. O VPP também um pouquinho abaixo, o RMS também um pouquinho abaixo, mas já esperado. Mas a onda tá muito bem desenhada, sem problema nenhum. Me surpreendeu, eu não esperava isso do equipamento, porque a gente já testou aqui quantos destes, né? Quando eu chego no limite, ele fica uma porcaria. E aqui não, chegou no limite e chegou no limite bem. Claro que eu não estou falando de equipamentos de outro padrão de qualidade, né? Estou falando de equipamentos portáteis, equipamentos mais simples. Muito bom, né? Cara, tô achando muito bom. Vou voltar aqui para 1 kHz. Vou dar um alto. E vou mudar um pouco os tipos de onda. Onda quadrada, olha, desenha muito bem a onda quadrada. Triângulo. Aqui está se perdendo um pouquinho no trigger. Pronto. A gente pode culpar ele, mas a culpa não é dele, a culpa é um ajustezinho que falta. Se eu quiser botar um pouquinho para baixo também, né, não tem problema. Vou ali para lateral e baixo um pouquinho a onda. Perfeito, né? Cara, é bem fácil de mexer nele, bem fácil, bem legal de mexer nele. Tô realmente gostando desse equipamentozinho aqui. Meia onda, onda completa, escadinha. Muito boa a imagem. Olha só essa aqui, que perfeita essa onda aqui, né? Essa aqui é a minha maluca aqui, ó. E responde muito rápido. Cara, gostei. Acho que não me decepcionou. É claro que não tem as medições perfeitas, assim como a maioria não tem. Vocês vão ter um pouco de ganho nisso se usarem o acoplamento em 10x. Tá? Então vai ter algum ganho em termos de precisão, mas eu gosto de ser justo e testar sempre do mesmo jeito. Nós estamos testando com um cabo direto do gerador de sinais para dentro dele. Tá? Sem nenhum tipo de mexida, é um cabo direto. Vamos dar aquela arrumadinha e voltar para as considerações finais. Então vamos às considerações finais do INAPEX 810B. Que baita equipamento. Muitas vezes esses 3 em 1, 2 em 1, eles decepcionam em algumas coisas. Bom, o que eu vou falar dele? Acho que é um INAPEX, os outros equipamentos que nós testamos, eles eram mais precisos do que este. Este acaba caindo um pouquinho naqueles lá na terceira casa. Mas ele é muito bom, testa muito bem tudo que a gente fez aqui. A parte de multímetro dele é 10, a parte de osciloscópio dele segue um padrão, não se destaca, mas não passa vergonha, digamos assim. Ele vai bem até os 10 MHz propostos, e isso é uma coisa pouco normal de se enxergar. E ele tem uma construção que eu gostei demais. Com bateria, estou aqui mais de 1 hora usando ele, a bateria está completamente cheia ainda. Assim, um desenho um pouquinho colorido, mais bonito, facílimo de operar, uma tela absurda, poderia ser menos colorida só, né? Acho muita cor misturada, quer dizer, por que tem que ser um 32 em amarelo com o C em azul e quando marca em rosa, eu acho um pouco colorido demais, mas ele tem toda uma pegada mais colorida. Falta uma capinha de silicone, cara, mas assim, que equipamento que eu gostei de mexer.
esse é o equipamento que vocês tendo na bancada, vocês não vão sentir falta de outro. Ele vai realmente atender tanto como multímetro quanto osciloscópio mais de entrada, sem deixar vocês na mão, né? Sem vocês terem encher o saco porque alguma coisa não acende, porque alguma coisa não funciona. Não, ele vai bem. E aí vem outras coisas, né? Ele é um multímetro de 20 amperes, né? Um CAT3 600 volts, True RMS, mede até 1000 volts, assim, com escala de miliamperes. Então, assim, ele vai realmente muito bem. Mede bem miliamperes, mede bem milivolts, coisas que a gente precisa. O complemento dele, as pontas de prova, que realmente não são as que mais me apaixonaram, mas são pontas de provas muito boas, né? É o cabo de PVC, é uma ponta mais grossa, mas isso são só preferências pessoais. Ele realmente é muito bem construído, vem com uma ponta de osciloscópio, então não é aquele osciloscópio com a própria ponta de prova, ele tem um encaixe para o osciloscópio, vem com termopar, vem com case. Gostei muito, acho que a Winapex não decepciona. Talvez não seja o equipamento que mais se diferencia deles, mas não decepciona. É um equipamento, sim, que dá para recomendar fácil. Quem tiver um equipamento desses não vai estar triste com nada. Vou deixar o link da loja oficial aqui embaixo para vocês poderem adquirir, poderem olhar mais detalhes. Ali tem, normalmente vem todas as especificações. Na descrição eu também coloco todas as especificações, coloco o link da loja. Deem uma olhada, quem gosta de equipamento certamente vai gostar de olhar um pouquinho mais sobre ele. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo junto com a Winapex Digital Oscilloscope 810B. Eu realmente gostei bastante dele. Era isso e valeu! Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever e dar o like. Uma ótima semana e até a próxima!